Gente, boa tarde, porque eu tô gravando de tarde, mas é boa noite pra vocês. E aí, como estão? Espero que todo mundo nessa quarentena aí. Eu fico olhando pra mim, só que eu fico olhar pra câmera, mas eu tô aqui do lado, né? Será que tem como eu mudar? Nossa, arrasou aqui. Eu fico olhando pra mim. Isso aí. Não sei mexer muito nisso aqui, mas enfim. E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar de mineração no Brasil, que ocorreu no século XVIII. Eu tô gravando aqui, né? Num lugar que é uma avenida na frente. Então, se tiver um pouco de interferência, barulho dos carros, não liguem, não. Se a gente não entender alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp. Isso aí. Vamos lá. Mineração, século XVIII. Na última aula, vocês tiveram com a Fernanda, né? Na última aula de História do Brasil. Foi expansão do território. Agora, hoje a gente vai falar de mineração. Vamos lá. Mineração é a atividade mais importante para a expansão do território brasileiro, né, e para a transferência de riqueza para a metrópole. É importante a gente falar que a gente não teve só atividade mineradora no século XVIII, mas a gente também era o Brasil do açúcar, o Brasil do café, o Brasil do algodão, só que algumas atividades foram predominantes nesse período, como tanto para a geração de riqueza da colônia Brasil para a metrópole, quanto para o desenvolvimento do Brasil. Então, por isso que a gente dá mais destaque na mineração e na cana-de-açúcar e no café mais para frente. Mas é isso, importante a gente ver que não tinha só isso, né? Eu coloquei aqui o contexto. O contexto, a gente tem o quê? A expansão territorial, que vocês viram na aula passada, dos bandeirantes, jesuítas e pecuária. A gente tem a ampla comercialização do açúcar, foi o que eu acabei de falar. Então, junto com a mineração, a gente ainda tinha os engenhos, senhores de engenho, tudo. A gente tem a colonização para o interior do Brasil, que é essa expansão que os bandeirantes também vão fazer, né? Um adentro, assim, maior para o território nacional. O que a gente tem? Final da União Ibérica. E a gente tem, dentro disso, a crise do Império Português. Lá na Europa, estava ocorrendo várias coisas, muitas guerras, muitas coisas, e daí isso dá uma decaída no Império. E por isso que a gente tem esse auge da mineração, porque ela auxilia a essa, como pode dizer, a essa ascendência, assim, sabe? Essa ajuda de ascendência do Império Português, para que ele não afunde. Dentro desse contexto, a gente tem a dependência da Inglaterra. A gente tem a crise do Império Português, dentro disso, eu vou falar mais para frente, mas só vou dar uma contextualizada aqui. Portugal, ele faz um tratado com a Inglaterra, tratado comercial, eles dão algumas coisas, a Inglaterra dá outras coisas para Portugal. E dentro disso a gente tem a dependência da Inglaterra. Então, Portugal, já que era um país autônomo assim, mas deixa de ser tão autônomo por conta disso mesmo. O que mais? A gente tem o estímulo das expedições em busca de metais dentro da mineração, né? Uma vez que descobre-se ouro no Brasil, a gente tem forte estímulo da coroa portuguesa para que isso se desenvolva, mas a gente, dentro disso, a gente também tem um grande monopólio, um grande controle da coroa portuguesa para esse desenvolvimento da mineração. A forte atuação dos bandeirantes, né, que se dá pelo fato da colonização para o interior e expansão territorial, e a vulnerabilidade portuguesa frente à Inglaterra, que é isso que eu acabei de falar também, da dependência da Inglaterra. Inglaterra no século XVII. A Inglaterra, pelo fato de estar começando o desenvolvimento da indústria, revolução industrial, tudo isso, a Inglaterra estava podendo no pedaço, ela estava bastante influente dentro da Europa. E dentro disso a gente tem alguns aspectos, tipo, ela tinha a marinha muito forte, a marinha da Inglaterra era uma das mais potentes dentro da Europa, a monarquia muito forte, consolidada, a Inglaterra que estava em ascensão,
E dentro disso que eu acabei de falar, ele emerge com grande força dentro da Europa, e isso faz uma realidade muito grande em todos os países europeus, principalmente de muitos tratados comerciais, pelo fato dessa queda de Portugal nesse período. Portugal necessitava da Inglaterra para ter uma maior consolidação comercial e consolidação enquanto país mesmo europeu. Vamos lá para a descoberta do ouro no Brasil. Isso que eu acabei de falar foi uma contextualizada. Eu passei pro lado eu aqui, mas vou deixar isso aqui mesmo. É, a gente tem o que nessa descoberta do ouro, né? A gente tem primeiro essa que vocês viram na aula passada, essa expansão dos bandeirantes no território nacional. E dentro dessa exploração do território nacional, eles encontram ouro nas minas. Primeiro registro de dos bandeirantes que encontraram ouro, né, os primeiros bandeirantes que tiveram acesso ao ouro, foi em 1693, em Caeté, em Minas Gerais, isso. Foi encontrado ouro de aluvião, que a gente fala, que é o ouro de superfície que eles encontraram dos barrancos dos rios. Então, se tinha um barrancão, assim, do rio, e ali tinha ouro. Acho que isso é retratado em alguns filmes, assim, bem antigos. As jazidas maciças foram desgastadas pelo vento, espalharam pó na região e as chuvas depositaram os barrancos nos rios. Acho que não sei se vocês viram isso em geografia, né? Mas o desgaste pelo vento e pela água, as montanhas sofrem um desgaste pelo vento e pela água. E a partir desse desgaste, tipo, a terra e tudo que tem ali naquela montanha, ela vai sendo depositada nos rios. E a partir disso que a gente encontra ouro nos rios, a partir desse desgaste mesmo. Não sei se vocês já viram muito em desenhos animados, eles trazem, sabe? Os personagens pegando ouro em rio com peneira, saca? Então é por conta disso. Esse ouro está depositado num barranco de rio e pela chuva, vento, esses desgastes, eles vão sendo depositados sobre o rio, não no barranco, sobre o rio. Sobre a região mineradora. Na atual Minas Gerais, por isso que chama Minas Gerais, por causa das minas de ouro. E isso foi bom para o desenvolvimento do Brasil, uma vez que a gente tinha muito concentrado na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo o desenvolvimento comercial da colônia. E daí, com essa descoberta do ouro, a gente tem outro estabelecimento de outro centro comercial no Brasil, que é Minas Gerais. Além das Minas Gerais, foi encontrado ouro no Mato Grosso e em Goiás, o que ajuda no desenvolvimento, na deslitorização do litoral. Sai do litoral, onde os portugueses chegaram, onde que era muito desenvolvido o comércio, muito desenvolvido a cana-de-açúcar, tudo isso, e sai do litoral brasileiro e vai para o centro do Brasil. E a partir disso a gente tem uma descoberta, né, maior assim, e uma necessidade de desenvolvimento do território nacional por conta disso aí. Descobertas pontuais foram escondidas pelos paulistas. Também foi descoberto ouro na região paulista, só que ficou muito restrito às pessoas que estavam inseridas naquela região. Dentro desse desenvolvimento das minas, a gente tem o surgimento dos arraiais, futuros povoados, vilas da cidade. Mas por quê, Camila? Por que que a gente tem esse desenvolvimento, surgimento de futuros povoados, vilas e cidades? Imagina, eu acho que eu coloquei um mapa aqui. Aí, ó. Eu não sei como que eu faço para ver aqui. Imagina que a galera tá aqui, ó. Aqui, descobrindo ouro. E daí aqui tá ouro. E aqui tá São Paulo. Então, muita gente saía dessa região aqui do sul, sudeste, e ia em busca do ouro que tava aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Então, para eles irem em busca desse ouro,
Tinha que criar um caminho, tinha que desenvolver um território aí, né, para que eles conseguissem chegar de uma forma, sei lá, viva pelo menos, né, não onde estava, na Vila Rica aqui, onde estava Ouro Preto, esses lugares aqui. Então, o que que acontecia? Algumas pessoas sacaram isso e começaram a criar, tipo, lugares que vendiam as coisas ou algumas vilas para esses comerciantes, bandeirantes, pararem e descansarem antes de chegar nas minas. Então, por isso que a gente tem a criação desses futuros povoados. Então, vamos supor, eu saio de Rio Grande do Sul, lá embaixo no Brasil, e vou em busca de um ouro da região das Minas, lá em Minas Gerais. Eu preciso descansar nesse trajeto, né? Porque já não tinha estrada no, nessa época do Brasil, então eu preciso descansar. Então, o que que fazia? Criava povoados e vilas para que essas pessoas descansassem até chegar nas minas. Mas isso, muitas vezes, ficavam ali, entendeu? E daí desenvolvia, e a partir disso virava vilas maiores, cidades e tal. É por conta dessa introdução no território nacional que surgem esses futuros povoados, vilas e cidades. Lembra que a região mineradora também é uma zona de conflito e uma zona de fome. Os primeiros anos são de muita tensão. Uma vez que. Zona de conflito por quê? Porque imagina um monte de gente descobrindo que tem ouro numa região e a partir daí indo todo mundo lá para pegar ouro. Entendeu? E a coroa era muito forte naquela região. Então a coroa portuguesa, ela tinha dizer, ela tinha um, ai gente, não sei o que eu fiz. Bem. Ela tinha um papel de monopólio muito forte dentro das regiões das minas. Então isso dava zona de conflito. Imagina que tem uma baita região, daí eu tô num lugar tirando meu ouro e, e daí eu não acho ouro nenhum. Daí no outro local tá outra, a Fernanda, professora de história de vocês. Lado da meu barranco de ouro, meu barranco de terra. Eu tô aqui lutando para achar um ouro, não acho ouro nenhum. Daí do outro lado, a Fernanda que está do lado meu, acha aquela mina de ouro. Isso dava muito conflito, porque e daí? Era de quem, sabe, essa região? O que que acontecia? O ouro da Fernanda, além de ser, tipo, dela ralar para ter, ela tinha que dividir com a coroa, que a gente vai falar mais tarde. Eu que tô aqui ralando também não tenho ouro. Imagina o quanto de conflito que não dava dessa região. E zona de fome por quê? Porque era poucas pessoas vendendo alimentos lá, então elas tinham monopólio sobre isso. Mas o que que é isso? Assim, vou explicar. Imagina que eu sou um vendedor de sal e a Fernanda é outra vendedora de sal. E são as duas vendendo sal na zona das minas, na zona onde tem as minas e os ouros. E daí tem aquele monte de gente trabalhando, querendo, ganhando dinheiro pra caramba, né? Porque tá achando o ouro, o auge do desenvolvimento da mineração no Brasil. Então o que que eu faço? Eu vendo o sal por quanto eu quiser, entendeu? Vou ver, eu vou falar em reais, mas naquela época não era reais. Um pacote de sal, que acho que custa uns R$ 3, eu vendia por R$ 100. Ou vocês compram de mim, a Fernanda também vai vender por 100, ou vocês ficam sem sal. Então, por isso que era zona de fome, era muito cara a comida lá, por conta de ter poucos comerciantes, poucas pessoas que vendiam comida naquela região. E isso se dá no começo da mineração, 1700 a 1703. Muita epidemia também, por conta está todo mundo sem imunidade, sem vacinação, que não tinha naquela época, muita gente doente. Nisso a gente vai falar também, a gente tinha trabalho escravo também, pouco acesso à saúde, quase nenhum, então as pessoas morriam mesmo de doenças, sim, que hoje são consideradas de boa. Vamos para a próxima. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, ó, do que rolava. Ó, Mato Grosso aqui, gente. Eita, acho que tá aqui. Mato Grosso aqui, que eu falei para você que tinha desenvolvimento, Minas Gerais aqui,
E aqui, ó, a gente tem divisa de Goiás, mais ou menos. Então, essa região, assim, mais rica na área do ouro. Fechou? Vamos pra próxima. Algumas técnicas de extração. Eu falei um pouco para vocês daqueles desenhos animados que a galera peneirava, e é isso que a gente vai falar disso daqui. Minas Gerais tornou-se a maior região de ouro a céu aberto da humanidade. Era muito ouro numa região de rio, saca? Uma região de barranco. Então, era riquíssima aquela região. A extração era muito acessível. Entrar com o corpo na água e ficar batendo com enxadas nos barrancos de rios até encontrar o pó ou pedra pequena. Você entrava na água com a peneirona, pegava, subia a água, batia, batia, batia. Algumas vezes tinha algumas pedras de ouro naquela água ali, pelo fato da desgastação do desgaste das montanhas que eu falei. E a enxada era para bater nos barrancos mesmo. E daí eu coloquei aqui alguns nomes que eram usuais na época. Almocafra, que é o nome para enxada, Bateia, que é o nome da peneira, e Carumbi, que é o nome da vasilha. A administração portuguesa nas minas. Como eu tinha falado, né, que a coroa ela tinha muita influência naquela região, pelo fato dessa queda do reino português, quando o rei de Portugal sacou que tinha ouro no Brasil, então vamos criar monopólio. Não foi tão independente como foi na cana-de-açúcar, no desenvolvimento do açúcar, que cada senhor dizia que tinha sua fazenda, a coroa não interferia tanto e tal. Não, agora aqui a coroa interfere pra caramba. Em 1702 foi criado em Portugal um documento que continha as regras para a região das minas, regimentos dos superintendentes e guardas-mor. Mas o que é um superintendente? Superintendente é a grande autoridade portuguesa nas minas. Então, o que a coroa portuguesa faz? O que o Estado português faz? Em 1702, no auge do desenvolvimento da mineração, ele pega, saca e fala: vou colocar alguém que represente a coroa lá dentro para que ninguém super super lucre. A galera super lucrava, mas tipo, a coroa pensava, eu quero um pedaço daquilo lá também. Então, se você vai extrair ouro na minha região, que é o Brasil, você vai ter que dar um pouco para mim. Porque o rolê não é livre para todo mundo, não. Então, foi isso. O superintendente era a autoridade portuguesa nas minas. E daí a gente tem também o guardas-mors, que auxiliavam nas regiões cobrando impostos e dividindo minas. Então, além de ter uma autoridade portuguesa na mina, vigiando todo mundo que que fazia seu trabalho ali de extração do ouro, tinha alguém cobrando imposto e dividindo cada da região para cada um, entendeu? É isso aí, ó. Eu coloquei aqui, né? A gente tem um homem branco extraindo. Essa imagem retrata muito como que era a extração, que eu falei aqui, ó, da peneira aqui e da enxada aqui. Um escravo preto aqui na enxada e o cara na peneira aqui, um homem branco. Vamos ver como que é essa divisão aqui da atividade mineradora. Como que era? O guarda-mor tinha essa, que eu falei anteriormente, ele tinha essa funcionalidade, né? Essa função de dividir como que eram as minas. A gente tinha várias divisões. A gente tinha as faiscações, datas ou faixas, que eram as pequenas áreas de exploração. Então, uma pequenininha área. A coroa portuguesa dava para mim, eu ia lá e fazia minha exploração. E a gente tinha as lavras, que eram grandes propriedades, bem maior do que essas faixas ou faiscações. E essas grandes propriedades, elas vinham de trabalho escravo, tanto do povo africano quanto do indígena, né? Mais do povo africano, com certeza. Aqui, ó, o norte das minas, distrito diamantino. Pedras preciosas, monopólio da coroa portuguesa. O que é isso? Eu coloquei nesse mapa aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Tem um rosinha aqui, ó. Esse rosinha é onde foi descoberto o diamante. Mas quem que extraía diamante? Ninguém a não ser a coroa portuguesa. Então era o monopólio da coroa portuguesa. Enquanto a galera vai ficar no ouro e também com alto controle da coroa na extração de ouro,
Na extração de diamante, a gente tem um monopólio total da coroa portuguesa. Então, quem tinha diamante era só a coroa mesmo. Os mineiros tinham vidas vulneráveis, que eu coloquei aqui. Tanto as faiscações quanto as lavras não eram dos mineiros, a coroa portuguesa. Tá faltando um aqui. Como os mineiros não sabiam onde a natureza tinha depositado ouro nos barrancos de rio, muitas vezes terminavam de derrubar um barranco e não encontravam ouro algum. Daí a vida das minas ser muito vulnerável e de difícil sobrevivência para a grande parte dos que haviam migrado de lá. O que eu falei? Falei para vocês agora há pouco que imagina que eu tenho um pedaço de terra e a professora Fernanda tem outro pedaço de terra. E a gente tá ali, uma faiscação, um pedacinho pequenininho e tal. E daí eu ralo pra caramba para conseguir um pedacinho de ouro para minha sobrevivência, porque as coisas lá nas minas que vendiam eram muito caras, eu não conseguia nem me alimentar, e daí não conseguia nada, ficava por lá mesmo. Todo ouro não, todo o meu dinheiro investido para ir para as minas e para desenvolver essa atividade, né? Porque todo mundo tava falando na época que o rolê da vez era as minas. Não consigo nada. E daí, enquanto isso, a Fernanda tá lá, riquíssima, conseguindo tudo. Então, por isso que era muito vulnerável. Era meio jogado na sorte, assim, saca? Ah, vou lá ver se eu consigo ou não consigo me enriquecer com ouro. Às vezes eu conseguia, às vezes não conseguia e voltava pior, pior, tipo, com menos dinheiro do que eu fui. Coloquei aqui um retrato assim, pra gente ver como que era a região das minas. Olha isso. A gente vê predomínio da população. Isso aqui com certeza é uma lavra. Lavras, é uma lavras. Com certeza, pelo tamanho do território, né, do espaço de desenvolvimento e pela gente observar que tem trabalho escravo, né? Então é isso, ó. O negócio era esse, ó. O homem branco tá aqui, enquanto todos os seus escravos estão trabalhando para retirar, para tentar achar o mínimo de ouro. Então agora a gente pensa, se para a pessoa que ia lá desenvolver atividade mineradora já era difícil a vida, imagine para esses escravos aí, né? Você acha que comiam? Lógico que não, né? Muito cara a comida. Então só trabalhe aí, me enriqueça, que depois a gente acerta e vê como que vai ser. É isso, gente. Aqui, ó, Corrida do Ouro. A oportunidade de enriquecimento fácil na região das Minas atraiu levas de portugueses para o Brasil a partir do século XVIII. A coroa portuguesa chegou a proibir em 1720 portugueses de virem ao Brasil sem autorização. Então, você está lá em Portugal, daí você está vendo que está rolando um assunto de que o Brasil tem ouro. É lógico que eu vou sair de lá e vou pro Brasil, né? Vou tentar me enriquecer também. Aí, o que que a coroa tem que fazer? Ela tem que proibir a chegada dessas pessoas no Brasil, porque senão vai ficar sem terra, muita gente no mínimo lugar, e daí é complicado, né? Não vai dar muito certo. Autoridades portuguesas em províncias bem-sucedidas no Brasil, como Pernambuco e Bahia, proibiram os senhores de engenho que enviassem seus escravos para dentro para extrair. O que que acontecia? O senhor de engenho que tinha um monte de escravo lá, tinham uma ligação maior assim com a coroa, ia lá e conseguiu uma faiscação, terra pequena, faiscação. E daí o que que ele fazia? Ele ia e mandava seus escravos para lá. Então, para que isso não acontecesse, tipo, daí o senhor de engenho ficava com a sua produção de cana-de-açúcar, que era também gerava um grande lucro para o Brasil e para Portugal, e ficava também com as minas, com o monopólio das minas. Então não dá certo, né? Então a coroa portuguesa também teve que proibir isso daí, porque senão os escravos iam lá e ficavam lá até enriquecer ainda mais o senhor de engenho. Não que a atividade açucareira tenha acabado, gente, muito pelo contrário, ela continua desenvolvendo aí, nesse tempo. Supervalorização dos produtos. É o que eu falei para vocês do preço do sal e dos alimentos, e a galera passava fome. O inchaço das minas justificou que os comerciantes que entravam das províncias ao lado para venderem alimentos supervalorizassem seus produtos. Isso explica que uma das principais marcas da corrida do ouro foi a fome.
Um boi equivalia na Bahia, o equivalente a 10 gramas de ouro, era vendido nas minas por 359 gramas. Um queijo ou uma galinha valia o equivalente a 25 dias de trabalho de um pescador. Já pensou se trabalhar um mês para comprar um queijo ou uma galinha, de tão caro que é? Então não compensa você ir para as minas. Não compensava. Chegou uma hora que não compensava. Mano, eu tinha que ter muito ouro para mim conseguir sobreviver, né, mano? Um mês precisa comprar um queijo. Onde já se viu isso? Então a galera passava fome mesmo. E agora vamos para a cobrança dos impostos, que é aonde o governo português vai superfaturar dentro das minas. O primeiro imposto que a gente tem é o quinto. O que ele diz? Ele diz que toda pessoa que tiver lá nas minas e tiver pegando ouro vai ter que pagar 20% dessa quantidade de ouro para a coroa portuguesa. É isso que ele diz. Então, como que rolava? Eu, por exemplo, consegui 100 gramas de ouro, eu tinha que dar 20 gramas para a coroa portuguesa. Isso é horrível, né, mano? Já pensou? Tô lá, eu que tô ralando, a coroa tá lá, de boa, bem bom, só recebendo dinheiro, monopólio do lugar, já tem a área de diamante e eu tenho que dar 20% ainda do meu esforço da coroa. Sai fora. E daí o que acontecia? Tinha muito boicote nesse quinto aí. A galera escondia mesmo o ouro pra não ter que pagar os 20%. A gente vai falar isso daí mais pra frente. Pelo fato, a gente vai falar disso agora, não mais pra frente. O fato de ter esse muito boicote, a galera escondia ouro em pó, saca? Dentro do santo. Eu acho que o filme Alto da Compadecida ele traz isso. Dinheiro escondido dentro do santo. Então, como que é? Vamos voltar pro quinto. Eu achei ouro em pó. Eu não vou fazer não vou lá pesar com o superintendente todo esse ouro e dar 20%. Eu vou esconder metade e dou 20% dessa outra metade que eu vou apresentar para a coroa. Ouro em pó, muito fácil de esconder, escondia no cabelo das escravas, escondia em vários lugares, vários lugares. Então o que acontece? A coroa portuguesa, por meio do superintendente, anuncia a Casa de Fundição em 1720. Com isso, estava proibida a circulação de ouro em pó, sendo permitido somente ouro em barra fundida com carimbo real. Então, o que é? A coroa sacou que a galera estava escondendo. Pouco ouro, já pensou? Aquele monte de gente enriquecendo, que era já difícil enriquecer, mas gente enriquecendo. E só tá vindo isso pra coroa? Tem alguma coisa errada. A galera tá escondendo ouro em pó. Então, vamos criar uma casa de fundição. Então, a partir de hoje, ninguém mais pode circular com ouro em pó. Vai ter que circular com ouro em barra e com o carimbo da coroa. Se não tiver isso, vai ser recolhido todo o ouro e vai ficar com a coroa mesmo. Então isso é uma forma de tirar o boicote que a galera estava fazendo. Ficou evidente? Aí, ó. Contrabando de ouro dentro do Santos, propinas pagas para escapar do quinto. Eu podia falar também pro superintendente que, ó, eu eu pago 10% para você dessa quantidade de ouro que tá aí, daí você não fala nada pra coroa. O que vocês acham? Acho que ele vai aceitar, né, mano? Tá lá. Então, a fundição foi uma forma de tirar esse boicote da coroa. Esse boicote, né, contra a coroa e esse boicote dos mineradores. Deu uma travadinha no rolê aqui, gente, mas já voltou. Então, vamos lá. Captação e finta. Em 1735 foi criado um novo imposto, a captação. 17 gramas por escravo no final do ano, além do quinto. Então a coroa tava super faturando em cima da galera nas minas, mano. Era imposto em cima de imposto. Já tinha os 20% para pagar do quinto, e daí você não podia boicotar, porque não podia ouro em pó. Daí você tinha que ir lá na casa de fundição, fazer o que seu ouro virasse barra com o carimbo da coroa. E daí, além disso, em 1735, acho que 15 anos depois do
do quinto a gente tem a captação. Então, se eu tenho 10 escravos, eu vou passar 170 gramas de ouro para a coroa. Então, também não compensava ter escravo, porque você tinha que pagar 17 gramas por escravo, além de alimentar o escravo e além de fazer tudo isso. Em 1750, a captação foi cancelada, pelo fato desses mineradores ficarem muito bravos, muito sem paciência. E daí, acho que, sei lá, foi muito boicote também com relação a isso, né? E daí foi cancelado. Só que, em 1750, época do apogeu do ouro, foi instituído o quinto por estimativa, conhecido como finta. Então, se tira o quinto e cria outro quinto, outro tipo de quinto, que chama finta, que é o quê? A fixação de uma cota fixa de 100 arrobas, 1,5 kg quase. Não, 100 arrobas é 1.470 quilogramas, que incidia sobre toda a região aurífera. O que é, gente? A finta, vou tentar explicar. É... Eu acho que isso aqui é grama, é 1,5 kg mesmo. Vou consultar e vou falar para vocês, que eu não lembro muito. O que é? Você tira o quinto, não precisa dar 20%. Só que, independente da minha produção, eu tinha que dar essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui. Independente da minha produção. Se eu achei só 1 grama no mês, eu tenho que dar isso daí para a coroa. Então, o que acontece? Os mineradores vão ficando cada vez menos ricos, mais pobres. Por quê? Porque, e se eu não produzir tudo isso? Se eu conseguir só 10 arrobas? Eu vou ter que, essas 90 arrobas que faltam no mês, eu vou ter que fazer no outro mês. Então, no outro mês, eu vou ter que dar 190 arrobas. Então, é muita coisa, é muita coisa. Eita, desculpa o barulho. É muita coisa, gente. Então, vai criando uma forma de desestímulo mesmo, saca? Com relação aos mineradores para ficar nas minas. Enquanto a coroa só enriquece, os mineradores vão ficando cada vez mais endividados. Olha lá, o caso da cobrança de impostos anual não atingisse 100 arrobas, galera, é isso mesmo, ó, 1.470 quilogramas no ano. Então, cobrar-se-ia um novo imposto, a derrama, para os 1.400, é 1,5 tonelada, velho. 1.470 quilos, que era obrigatório. O aumento da cobrança de impostos fez com que muitos mineiros adquirissem dívidas com Portugal. Então, é por mês. Então, você não tem mais. Você não tem. Você paga, você ainda paga o quinto que é o 20% que você tem que dar por mês para a coroa, 20% do quanto você pegou. Daí no ano você tem que dar a finta, que é 1,5 tonelada do que de ouro, né? E daí se fica faltando, você vai ficando endividado com a coroa, vai ficando endividado até, meu amigo, você trabalhar para a coroa, porque é isso aí. Coloquei uma charge aqui muito interessante. Derrama duas pessoas da coroa portuguesa, né, representantes da coroa portuguesa, anunciando a derrama. E 2 mineradores aqui. Que diabo será isso? Sei lá, mas se veio de Portugal não é coisa boa. Essa é uma das coisas, uma das impressões que a galera daquela época tinha com Portugal, né? Nessa época de mineração. Muito imposto, muitas coisas. Junta Geral de Administração dos Diamantes. Em 1700, isso a gente já fala de diamante, como eu falei para você, é o monopólio da coroa portuguesa, né? Em 1729 foi criado o Distrito Diamantino, concedia-se o direito de extrair diamantes aos contratadores, que pagavam um valor fixo à coroa portuguesa no final do ano. Então, então o território era de controle de Portugal. Era de controle de Portugal. Então, vamos supor, eu, Camila, quero extrair diamante. Beleza, eu vou lá extrair diamante. Que não era tão simples, eu tinha que ser influente da coroa portuguesa e tudo mais, né? Eita, gente, deu uma caída aqui novamente. Mas vamos lá. Eu, Camila, quero extrair diamante. Tem que ser uma pessoa influente dentro da coroa portuguesa, tudo, mas vamos supor que eles deixaram. Beleza, eu vou lá. Mas eu vou ter que pagar, porque como o território é todo de Portugal, eu vou ter que pagar um valor fixo por ano para extrair diamante naquela região. Então, muitas vezes não compensava.
Em 1771, a coroa colocou seus funcionários na região para extrair, aumentando os lucros com os diamantes. E é isso, gente. A coroa, ela lucrava com tudo. Alguns impactos e mudanças na mineração, que eu coloquei aqui para vocês. Alta fiscalização da coroa portuguesa sobre a mineração. É isso que a gente já tratou. A coroa tinha o monopólio daquele lugar e alta fiscalização, muito imposto e muitas coisas. Câmaras municipais perdem autonomia. Por quê? A Câmara Municipal ela era muito independente naquela época, pelos senhores de engenho e tudo mais. Ela perde autonomia porque agora a coroa, pelo fato de ter tido essa crise, né, lá em Portugal, ela manda muito funcionário para o Brasil. E a partir daí é muito, como eu posso dizer, a forma de governabilidade desses funcionários da coroa, eles tiram muito a autonomia das câmaras municipais. Então, é por isso, tipo, a gente tinha uma maior inserção da coroa portuguesa dentro do Brasil naquela época pelo fato de que Portugal precisava ascender enquanto reino, enquanto país. Nessa época da mineração, a gente teve um surto demográfico. Surto demográfico por quê? Porque muitas pessoas iam para as minas. Em vez da galera ficar na área rural, ela não na área urbana, mas elas estavam mais inseridas nesse eixo econômico da mineração. Por isso que eu coloco aqui, ó, uma urbanização maior. Então, você tinha uma região das minas, um desenvolvimento, né, uma urbanização maior. E, porém, a galera ia lá, extraía, como era muito caro morar ali, porque a comida era muito cara, tudo. Então ela morava ainda no campo, mas a gente tem um surto demográfico e uma urbanização nessa época. Mudança do eixo econômico para o centro-sul. O eixo econômico estava muito localizado na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora a gente tem essa mudança. A gente tem a mudança desse eixo para essa região das Minas, para a região de Goiás, região do Mato Grosso, que eu expliquei para vocês. E é isso. Aumento do comércio interno pelo fato dessa introdução no território nacional, sendo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Maior tensão entre colonos e representantes da coroa pelo fato da cobrança dos impostos mesmo e essa autonomia que a coroa tinha. Consolidação de uma camada social intermediária. A gente vai falar disso mais para frente. Maior incidência de trabalho assalariado e livre. Por quê? Porque se eu não fosse escravo, eu podia ir para as minas para explorar ouro, numa faiscação. Então, eu sou um trabalhador assalariado ou um trabalhador livre. O que não incide na escravidão, porque ela é sistêmica do sistema. Se eu fosse um trabalhador, uma pessoa não preta, uma pessoa não afro, africana, uma pessoa não indígena, eu poderia, um trabalhador normal, que só vender alguma coisa, ir lá nas minas e trabalhar nessa mineração, enquanto trabalhador livre, trabalhador assalariado. Porém, eu tinha uma faiscação, uma pequena propriedade. Porém, as grandes faiscações, as lavras, ela ainda era desenvolvido por trabalho escravo, o que não muda a estrutura do sistema. Tinha escravidão ainda, a galera era escravizada, trabalho totalmente precarizado. Isso aqui que eu coloquei de trabalho assalariado e livre cai nessa aqui, ó, nessa questão, maior probabilidade de mobilidade social. Então, eu, enquanto um trabalhador assalariado e livre, eu poderia ascender socialmente, podia achar muito ouro e ficar ricona numa boa lá com a minha faiscação. Ou eu podia ficar muito pobre, como eu já falei pra vocês, porque era meio na sorte, assim. Se eu tivesse um lugar que tivesse ouro, beleza, eu ficaria numa boa. Mas se não, eu ia me ferrar nesse local. Ó, coloquei aqui sociedade mineradora.
a gente tem um aumento com relação ao século passado dessa área da pirâmide aqui, ó. A gente tem a elite, que é administrador das minas, mineradores, fazendeiros, comerciantes e altos funcionários. A gente tem esse grupo médio que ele aumenta muito nessa hora, porque anteriormente a gente não tinha, quando só tinha açúcar e café e algodão, a gente tinha o dono da fazenda, os escravos e os outros trabalhadores assim, malemar e os comerciantes da cidade. Agora não, nas minas a gente tem os trabalhadores, que são vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores de substância, faiscadores religiosos que não ocupavam altos cargos, mas, porém, tinham uma probabilidade de ascendência. A gente tem os homens livres e pobres, que também fazem parte desse grupo médio, e temos os escravos, que é um grupo com pouco poder. Ligação entre as províncias até então autônomas. Os alimentos que abasteciam toda a região das minas vinham de outras províncias, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Nordeste do Brasil. Assim, a região das minas provocou uma unificação de províncias brasileiras que até então eram autônomas. O que acontecia? Eu sou um comerciante de São Paulo, eu vou para as minas vender as minhas coisas porque lá é supervalorização dos produtos, vou vender meu açúcar não, meu trigo, vamos supor, por um preço exorbitante, meu sal por um preço exorbitante, é isso. Mas só que eu, comerciante de São Paulo, não sou o único que pensa assim. O comerciante do Rio de Janeiro também pensa assim. O comerciante do Rio Grande do Sul também pensa assim. E o comerciante do Nordeste também pensa assim. Então vai todo mundo se juntar lá nas minas para vender as coisas. Então o que a gente tem? Uma ligação mais forte dessas regiões com relação a tudo. Culturalmente falando, socialmente falando, economicamente falando, a gente tem isso. As minas também promoveram o alargamento do mercado interno brasileiro a partir do século XVIII. É por conta disso mesmo que eu acabei de falar, gente, dessa galera indo todas para as minas para vender as coisas. E tem o alargamento do mercado interno brasileiro. Vamos falar um pouco da mineração. Novas dinâmicas sociais e econômicas. É isso que eu falei. Todo mundo indo para as minas, outra percepção de mundo, outra galera, outra coisa, diferente do açúcar que estava sendo predominante no momento. Então, o que isso causa? A gente tem uma alta urbanização, um desenvolvimento do comércio, contato com outras áreas pares da colônia. Isso vocês entenderam. A partir daí, a gente tem um fortalecimento da atividade administrativa que reforçou a cultura letrada. Então, a gente tem esse seminário de Mariana, que é a galera que tinha mais dinheiro mandava seus filhos para lá para se desenvolver. Desenvolvimento intelectual, especialmente para as elites locais. É isso. E daí, dentro disso, a gente tem o desenvolvimento de uma cultura. Ordem terceira, a gente tem a igreja também se inserindo fortemente dentro dessas minas. E a partir disso, dessa junção de urbanização, comércio, contato com outras áreas da colônia e desenvolvimento intelectual, a gente tem o surgimento do barroco mineiro, que é o arcadismo, que é o movimento literário. Eu acho que vocês vão estudar essa literatura. Mas é importante ver que é o Aleijadinho. Muitas igrejas de Minas Gerais são, como que fala? Pensadas nessa forma, entendeu? Elas têm esse toque do barroco, esse toque das minerações. Então é legal de estudar. Vocês vão ver isso em literatura. Períodos, vamos lá. Vamos tratar um pouco dos períodos da mineração. A gente tem o auge da mineração, que é o reinado de Dom João V, o rei sol português. Em 1703, a gente tem o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. Você lembra que eu falei no começo da aula que a Inglaterra ela ajuda Portugal nessa ascensão? Quando Portugal cai, você tem o fim da União Ibérica. Depois Dom João V, que é o rei sol português, quando Portugal estava indo muito bem, ele pega e morre. Então, daí Portugal também dá uma decaída. Então, a Inglaterra ajuda nesse restabelecimento de Portugal. Uma das coisas que eles fazem é esse Tratado de Methuen, que é um tratado comercial, Tratado de Panos e Vinhos. Que é o quê? Portugal, ele faz uma troca. Enquanto ele dá vinho para a Inglaterra dá. Não.
É o contrário. Enfraquecimento do setor têxtil português, reforço do setor agrícola português. Balanço comercial favorável à Inglaterra. Então, o que que tem? É isso mesmo. A Inglaterra, ela dá pano, ela vende pano para Portugal e Portugal vende vinho para a Inglaterra. Só que o que que você compra mais, gente? Você compra mais roupa ou você compra mais bebida? Eu compro mais bebida, mas tudo bem. Vamos supor que na época a gente comprasse mais panos. Portugal comprasse mais panos. Quem que vai comprar tanto vinho assim? Então a gente tem um enfraquecimento do setor têxtil português e um reforço do setor agrícola. Por isso que ele vende vinho, porque enfraquece o setor têxtil, por isso que ele compra pano da Inglaterra. Então a gente tem balanço comercial favorável da Inglaterra. Então a Inglaterra ganha mais com isso do que Portugal ganha. Então isso só ajuda a ficar pior a situação de Portugal. Isso, reforça o caráter agrícola de Portugal, balança comercial desfavorável, quantidade de ouro no Brasil reduz. 1706, início do declínio da mineração. Rearranjo econômico, fazendas de gado e algodão no sul de Minas Gerais. Então, dentro desse tratado de pano de vinho, a gente tem um decaimento do ouro português. Então, isso só deixa pior a situação de Portugal. Então, ele está comprando muito pano da Inglaterra, vendendo pouco vinho, balanço comercial desfavorável, porque olha aqui, ó, eu compro muito pano e vendo pouco vinho. Tá errado o bagulho aqui, né? Então é isso que acontece. O ouro tá indo super mal, tipo, esgotando assim esse desenvolvimento da mineração. E é isso. A gente começa outro rearranjo econômico, fazendo de gado e algodão no sul de Minas Gerais. Outra coisa. Se no ouro não dá certo, vamos buscar outra coisa. Vamos. Dentro disso, quando o Dom João, aqui ó, Dom João V morre, a gente tem o Dom José para substituir. Esse Dom, ele pensa e fala, preciso dar um jeito nesse estado aqui, nesse Brasil que tá, nesse Brasil não, nessa Portugal que tá afundando. Inglaterra não tá dando jeito, o Brasil tá afundando com relação ao desenvolvimento da mineração, precisamos encontrar outras atividades e tal. O que que ele faz? Tinha um tal de Marquês de Pombal, que estava muito ligado nesse rolê liberal que estava acontecendo na Europa e tal, nesse desenvolvimento econômico, muito esperto. Ele pega e nomeia esse cara como primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro da Inglaterra, gente. Ele não foi nomeado democraticamente, não teve voto para que, quem vota no Marquês de Pombal, né? Não, nomeou como uma forma de auxílio para essa crise política que Portugal estava sofrendo. Então, reformas pombalinas, entra no quê? A gente tinha o declínio da mineração e a queda da arrecadação do Estado português. Daí Dom José faz o quê? Nomeia Marquês de Pombal. Esse Marquês de Pombal, ele é desse adepto do despotismo esclarecido, que vocês vão estudar a história geral, mas é uma forma de governar meio autoritária, meio não, muito autoritária, que a Europa estava tendo no momento, era o auge assim da monarquia e tal. Esse Marquês de Pombal pensa na reconstrução de Lisboa como uma forma de reforma, né, para dar um boom nesse Estado português. Ele faz o afastamento entre Estado e Igreja também. Ele tipo, não acreditava que Estado e Igreja tinham que andar juntos. Uma coisa sensata desse cara, que eu também acho que não tem que andar, Estado é Estado, Igreja é Igreja. Dentro disso, ele tinha uma rixa com os jesuítas, então ele expulsa os jesuítas, não do Brasil, mas de Portugal. E pelo fato desse rompimento de Estado e Igreja mesmo. A gente tem a ampliação do acesso a livros importados, contratação de professores estrangeiros para a Universidade de Coimbra. Porém, ele era muito legal fazendo isso, né? Bem liberal, assim, tudo, ampliação de a gente tinha queima de muitos livros, a gente tinha um caos na Europa, tipo, muita censura, muita coisa assim. Mesmo ele tendo essas ideias liberais que ajudaram super no desenvolvimento de Portugal, só que não era tão liberal, o cara não era, nossa, que legal. Não, ele não era. Então, dentro disso, a gente tinha o estímulo às companhias de comércio, que era um caráter mercantilista, né, visando o lucro e tudo isso.
Incentivo à pecuária e às outras culturas agrícolas, a gente também tem, como a gente já viu, na queda da mineração, a gente tem o desenvolvimento da pecuária no sul de Minas Gerais. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, a capital era Salvador, agora a capital é Rio de Janeiro. Extinção das capitanias hereditárias, então aquela divisão, lembra? No começo do curso de História do Brasil, a gente viu aquela divisão das capitanias, extingue aquilo, ninguém é dono de nada mais ali, porque cada um era nomeado, né, para um senhor e para uma pessoa influente da coroa. Então é isso que ele faz. Ninguém mais é dono daquilo ali, tudo do Estado português e é nós. A gente tem a introdução da derrama, que é nessa época das reformas pombalinas que a gente viu, da derrama lá, que é o que fica devendo, vai ficar devendo, tipo, o que você fica devendo num ano, você tem que pagar no outro ano. Ele dá cidadania aos indígenas e legalização do casamento entre colonos e indígenas. Então a gente tem uma, ai, aspas, muitas aspas, não uma libertação e nem uma forma de ser mais libertário com os indígenas. É só uma forma de governar mesmo, gente. Os indígenas ainda eram escravizados e tinham uma vida totalmente precarizada. E é isso, gente. Ó, a gente falou hoje. Valeu, galera. Deixa eu tirar eu daqui. Pronto. Oração e reformalinas. A próxima aula é a Fernanda que vai dar. Se tiver alguma dúvida, vocês falam para mim, por favor. Eu vou mandar os exercícios da aula passada da Fernanda e dessa aula. E é nóis, fechou? Tamo junto, galerinha. Gosto muito de vocês. Bons estudos. Fiquem em casa, sem coronavírus. E é nóis, tá? Beijos, beijos.